Seja bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é o destino de cada um. O destino é um tema instigante, sobre o qual muitos se debatem. Por isso, mais uma vez, trouxe esse tema, para que a gente reflita sobre ele. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal, e agradeço a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, falarmos sobre um assunto extremamente importante, que precisa ser bem compreendido, para que nós entendamos que o destino depende de cada um de nós, das nossas ações. As opiniões divergem bastante a respeito desse tema. Alguns admitem a existência do destino, ao passo que outros a repudiam. Existem aqueles que afirmam que tudo o que ocorre já está providenciado, traçado. É difícil a gente trabalhar no sentido de se melhorar, acreditando que o destino já está traçado. Não adianta eu fazer nada, porque já está traçado, não vai mudar nada. Existe outra corrente de opinião que sustenta que apenas os pontos capitais da vida estão definidos. Discutir-se se é possível, melhor dizendo, discute-se se é possível mudar o destino. Olha que interessante. Basta observar o mundo para perceber como somos díspares, diferentes, como são diferentes as vidas das pessoas. Algumas são bonitas, inteligentes, saudáveis e possuem uma situação financeira confortável. Outros vivem abraçados na miséria, cheios de doenças, repletos de dificuldades. Se existe destino, como que ele foi definido? Como foi escolhido? Trata-se de um sorteio feito no instante do nascimento? Alguns recebem bênçãos e outros infelicidade? O Espiritismo, que é a religião que eu professo, o meu canal é um canal de palestras espíritas, ensina que o destino efetivamente existe. Não tenhamos dúvida, existe o destino. Não se trata de algo aleatório, mas o destino obedece a uma lei. Obedece e entendemos que existe uma ordenação de índole geral que rege a vida e a evolução dos espíritos. Esta lei reflete a bondade e a justiça divina nos seus mínimos desdobramentos. A liberdade, por exemplo, é um elemento imprescindível do progresso. Eu tenho que ter liberdade. Por isso que todos os espíritos são livres para pensar e agir. Mas todos também experimentam as consequências dos seus atos. Posso fazer qualquer coisa que eu queira? Não. Mas eu não tenho liberdade? Tenho. Mas eu só posso fazer aquilo que realmente esteja dentro da lei. Lei do homem e lei de Deus. Saiu daí, sofrerei as consequências. Então eu tenho liberdade? Tenho. Mas ela é relativa. Mas ela é grande. É espaçosa. Todos os espíritos são, repetimos, livres para pensar e agir, mas experimentam as consequências dos seus atos, o que é natural. O que hoje se vive é reflexo do que se faz e viveu anteriormente. Então hoje estou fazendo algo que eu irei sentir as consequências numa próxima encarnação e até mesmo nessa. Porque todas as atitudes preparam um caminho para todos nós.
Esse caminho pode ser de sombra ou de luz. Cada ser, cada espírito, forja no dia a dia as algemas que o aprisionarão, ou lhe darão as asas que o elevarão ao infinito, figurativamente falando. O bem e o mal praticados é que constituem o destino. Não, meu destino não foi escolhido no meu nascimento. Ele é anterior, como a gente vai ver na sequência. Durante a vida terrestre, não raro o homem consegue abafar a voz da consciência. No plano espiritual, após a morte, tudo muda de figura. O espírito contempla no cenário da sua consciência os atos que praticou e as consequências que dele advierem. Cada ação gera consequências e as minhas memórias estão todas preservadas. Ele, o espírito, se vê tal qual é, sem ilusões ou desculpas. Ele compara seu estado com o de entidades enobrecidas pelo cumprimento do dever. E ele deseja regenerar-se perante seus próprios olhos. Entusiasmado, elabora planos de reabilitação. Enquanto no plano espiritual, ele renascerá junto às pessoas que tenha prejudicado. Vai trabalhar duramente e na pobreza. Se for rico, ele trabalhará duramente e na pobreza, se ele foi rico, avarento e orgulhoso numa reencarnação anterior. Ele reconduzirá ao bem aqueles a quem ele tenha levado ao vício e assim por diante. Essa é a justiça da lei divina. Esse plano configura o destino que o espírito preparou e aceita para si. Ele constitui um mapa de regeneração, cujo caminho deseja trilhar com ardor, mas a liberdade permanece regendo a vida. A pessoa pode ou não seguir o roteiro que preparou para si. Algumas injunções são imperiosas, como a família e o meio social em que se renasce. Entretanto, o comportamento digno ou indigno em face das dificuldades resulta de opções feitas na nova vida, que é a outra reencarnação. Então, se o espírito optar pelo bem e lutar mesmo, ressurgirá enobrecido perante a própria consciência. Caso contrário, terá atrasado o resgate dos seus erros e dado causa a maiores angústias no seu futuro. Mas, cedo ou tarde, trilhará a rota de libertação, pois o progresso é uma lei divina, inexorável, é uma lei que não muda. Haveremos de progredir. Dessa forma, liberdade, responsabilidade e mérito são a essência da lei do destino, porque cada qual é o feitor, é o elemento, é o sujeito que faz o seu destino. Como falamos lá no meio, um destino não mudará. Esse foi programado desde que Deus nos criou. Nós iremos ser bons espíritos, todos nós, independente da nossa condição agora. Então, o nosso destino é alcançar a felicidade, é ter paz. Esse é o nosso destino. Mas isso tudo terá que ser alcançado pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pela minha mudança, pela minha renovação. Daí Deus, então, nos oferecer as reencarnações, que são justas, e dão a cada um, conforme ensinou Jesus, o que ele merece receber. Mas todos nós temos um destino traçado. Seremos bons espíritos, seremos puros espíritos,
Mas essa é uma conquista individual. Não é Deus quem vai fazer isso. Ele nos dá o caminho para que a gente caminhe por ele. Mas nós um dia alcançaremos a felicidade, seremos felizes. Esse é o destino. Meu é o seu destino, é o destino de todos nós. Mas eu tenho que trabalhar para alcançar esse objetivo. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso e entendamos o destino de cada um. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção nesse meu vídeo. Fiquem bem, fiquem em paz e trabalhe para que o seu destino seja cada dia melhor, porque é você quem o está construindo. Você é o construtor do seu destino. Pense nisso. Reflita sobre isso. Muito obrigado.